Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma aula, na verdade uma série de aulas um pouco diferente aqui pro nosso canal, porque eu tenho visto que uma grande vontade do pessoal que trabalha hoje na área de tecnologia é migrar para vagas internacionais. Então não só a gente tem hoje a oportunidade de ir para fora do país, né, como trabalhar remotamente em empresas internacionais, como desenvolvedor, desenvolvedora ou até outras áreas dentro da tecnologia, né? E aí, muita gente acaba esbarrando na questão linguística, na questão do inglês. Então, para ajudar essas pessoas, a gente está fazendo um curso aqui no canal, que a gente está chamando de English for Devs, e a ideia é a gente mostrar para vocês como falar o inglês, né? Porque muitas vezes a gente já escreve em inglês, a gente já lê em inglês porque está toda hora exposto a documentações, técnicas, a questões da língua inglesa, né? Stack Overflow que o diga, mas a gente não tem a confiança necessária para falar o inglês. E qual que vai ser a ideia aqui da gente dentro desse curso, né? Então a gente vai falar tanto da parte de conversação, né? Como é que a gente fala algumas palavras específicas em inglês, né? Então a gente vai trabalhar conversação e vocabulário, mas a gente vai dar um grande foco na gramática, porque muitas vezes a gente não consegue falar o inglês porque a gente não tem noção de como a gente tem que usar as palavras da maneira correta. Então, a gente não sabe quando usa o do, a gente não sabe quando usa o verbo to be, a gente não sabe quando usa um monte dessas estruturas básicas do inglês que a gente vive vendo na escola, em cursinhos por aí, e acaba não sabendo utilizar porque a gente não sabe a gramática. Então, vai ser um curso de conversação, mas com bastante ênfase também na parte de gramática, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar hoje com a parte de alfabeto e mais algumas coisinhas. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com o meu alfabeto, né? E por que é importante a gente estudar alfabeto em inglês, né? A gente olha aqui e vê que são as mesmas letras que a gente usa no alfabeto em português, né? Até antes você não tinha algumas letras no alfabeto em português, então tinha um pouco de diferença, né? Mas hoje os dois alfabetos são iguais, então por que estudar o alfabeto? E a grande questão aqui está dentro da fonética. Muita fonética no inglês depende de como são as letras isoladas. É claro que às vezes no inglês, assim como no português, você junta mais de uma letra, né? E você, a partir disso, forma fonéticas diferentes. Mas entender a fonética das letras separadamente vai ajudar a gente a entender como que as palavras são faladas no inglês, beleza? Vai ajudar a gente a construir essa capacidade de falar, beleza? Então, vou passar aqui com vocês. A letra ela vai ter o som de EI, beleza? Esse E meio fechado, EI. Sugiro que vocês pausem o vídeo e vão falando depois de mim, beleza? Então, EI, a letra B, B, C, D, I. E aqui nas primeiras, a gente já percebe que no português, né, a gente fala B, C, D, E. Então, é como se o E, tendo o som de I, ele já muda a fonética dessas outras palavras também. Ó, B, C, D. Beleza? E vai acontecer em algumas outras também. O F, a gente fala F, é basicamente a mesma coisa, só um pouco mais aberto no começo. F em português, F em inglês. Percebem que a entonação está um pouco mais no começo da palavra. F, F. Beleza? G, G é G. O H é o primeiro que a turma enrosca, é H. O I tem som de I. J, J. K, K. E aqui o L, L. Pode até pôr um acento aqui. Ó. É bem forte essa fonética aqui no começo. L. Aqui a gente tem o
M e o N. Percebam um pouco a fonética do M, que é o M, é um pouco mais arrastada no final. Então é M. E a fonética do N, é um pouco mais curta no final. N. Então, M e N. Beleza? É bem parecido, na verdade, mas com um pouquinho de prática a gente consegue diferenciar M e N. Bom, aí a gente tem o O, P, Q, R, S, bem aberto. De novo, aquela questão, o português é mais a gente enfatiza mais no final, né? S, no inglês é mais curto, né? S, T, U, V, W, e o W tem essa fonética porque ele parece dois U's junto, então por isso double de dobro, e U de U, então duplo U, W, X, I, o Y na fonética inglesa tem som de I, beleza? Cuidado aqui, porque tanto o E como o Y acaba tendo uma fonética muito parecida, mas a gente usa os dois em casos diferentes. E o Z, finalmente, tem o som de Z, beleza? Então, vou falar todos eles de maneira sequencial aqui para vocês terem. Sugiro que vocês pausem e falem por vocês mesmos depois, tá? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo aqui no alfabeto, beleza? Eu quero aproveitar essa aula também, na parte do outras coisinhas, para falar de algumas pronúncias notáveis que a gente tem dentro da língua inglesa, beleza? Então, as duas primeiras são bem conhecidas, né? Se a gente tem um duplo E numa palavra, a gente fala com o som de I. Então, essa palavra aqui, a gente fala meet, beleza? Meet, com som de I, que é reunião, beleza? A gente tem aqui o duplo O, que vai ter o som de U. Então, a gente fala aqui, por exemplo, good, que é bom, beleza? A gente tem a fonética do AL. AL geralmente vai ter som de OL, beleza? O O do português, né? Então, olha as palavras aqui, a gente fala all, a gente fala always. Então, não é all, nem always, é all e always, porque esse A aqui vai ter o som de O, beleza? A L vai ter som de O. O TH, ele tem duas fonéticas. Ele tem uma fonética aberta, onde ele tem quase um som de D. Então, essa palavra aqui, por exemplo, a gente fala that, beleza? That, ele vai ter realmente, né? Não é quase, mas é o som do nosso D, that. E ele tem uma fonética um pouco mais fechada, que a gente quase não fala ele quando ele está no final aqui das palavras. Ele vai ter uma fonética mais próxima do F. Por exemplo, nessa palavra aqui, seventh. Seventh. A gente quase não fala esse TH no final, beleza? É bem suave. E aqui, né, seventh significa o sétimo, beleza? Bom, essas são algumas pronúncias que vão aparecer bastante aqui no decorrer do nosso curso, né? E eu também quero aproveitar a aula de hoje para falar um pouco de dois conceitos muito importantes. O primeiro é esse que está aqui embaixo, é o conceito das transparent words, e o segundo é o conceito dos falsos cognatos. Então, transparent words, basicamente, são palavras que não mudam de uma língua para outra. Como muitas línguas têm base no latim, então você tem palavras que têm o mesmo significado e a mesma grafia
em todas essas línguas, ou em duas dessas línguas, né? E aí é o que a gente chama de transparent words, ou palavras transparentes, beleza? E tem muitos casos do português para o inglês. Eu coloquei só alguns aqui, né? Por exemplo, animal e animal significam a mesma coisa. Hotel e hotel. Chocolate e chocolate. Radio e rádio. Taxi e táxi. Beleza? Com dois cuidados que a gente tem que ter aqui. O primeiro, vocês já devem ter reparado, né? É que as palavras no inglês, elas não têm acento. Então, até se você olhar um teclado de computador de lugar de língua inglesa, né? Você vai ver que os acentos, eles mudam, né? Eles vão estar em lugares distintos, que são de acesso mais difícil. Você até tem os acentos lá, mas eles são de acesso mais difícil, justamente porque você não usa os acentos na língua inglesa. E também, as palavras em inglês, geralmente, geralmente, mas na maioria dos casos, elas têm a sílaba tônica mais próxima, tá errado aqui, ela tem a sílaba tônica mais próxima do começo do que do final. Beleza? Então, por exemplo, olha aqui, animal. A gente pronuncia o ao mais forte, né? Animal. No inglês, não. Animal. Hotel. Sílaba tônica aqui no tel. No inglês, hotel. Então, na maioria das palavras, o que vai acontecer é que você vai trazer a sílaba tônica para mais próximo do começo da palavra do que do fim dela, beleza? Então, isso é uma característica da linguagem que torna a língua um pouco mais rápida. Então, por isso que a gente tem a impressão, isso é um dos motivos, na verdade, existem outros motivos, mas é um dos motivos pelo qual a gente acha que o inglês é tão rápido. É porque ele tem a sílaba tônica mais próxima do começo da palavra, e isso faz com que a língua fique um pouco mais rápida, beleza? Ao contrário das transparent words, a gente tem os falsos cognatos, que são o quê? São palavras de mesma grafia ou muito parecidas com as palavras em português, mas que têm um significado completamente diferente daquele que a gente tem no português. Então, a gente olha aqui a palavra pretend, né? Pretend, a gente lembra do português pretender. Mas pretend não é pretender, pretend é fingir, beleza? A gente tem parents, que lembra parentes, mas na verdade é pais. College, que não é colégio, e sim faculdade. Devolve, que não é devolver, e sim transferir. E costume, que não é costume, mas sim é fantasia. Quando a gente vai vestir uma roupa, a gente fala, vestir uma roupa de fantasia, né? A gente fala que é um costume, beleza? É claro que essas não são todas as palavras transparentes, esses não são todos os falsos cognatos. A gente vai ver mais ao longo do curso, mas eu queria só deixar para vocês alguns exemplos aqui de situações onde isso acontece, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Não se preocupem, vai ter muito mais material para a gente estudar. Planejei inicialmente 30 aulas para esse curso, tá? Então, vai ter bastante material mesmo. E a gente pode eventualmente estender se houver necessidade, né? Lembrando que é um curso voltado para pessoas da tecnologia, mas ele também pode ser usado por outras pessoas que não são necessariamente da tecnologia. O que vai acontecer é que eu vou trazer alguns exemplos dentro do contexto de tecnologia para vocês, beleza? Porque é o que vocês vão usar no dia a dia de vocês, tá legal? Mas a gente pode, o curso pode ser usado por outras pessoas também, tá legal? Então, se você tem um amigo que quer aprender inglês, pode indicar para ele, beleza? Mesmo que ele não seja da área de tecnologia, tá legal? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E também eu vou deixar aqui embaixo para vocês o Drive compartilhado com os arquivos do Draw.io que eu vou usar durante as aulas, para que vocês possam estar acessando
e pegando esse material aí para vocês, beleza? Então é isso, um abraço e até a nossa próxima aula.